graça e a paz do Senhor Jesus, mais uma vez aqui nesta tarde, para estarmos refletindo na terceira parte dessa ministração, em Marcos 14, do verso 43 até o 52, que diz assim: Aí logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais sacerdotes, e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o todos, fugiram. E certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os jovens lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Queridos amados, nessa terceira parte desta reflexão, eu quero pensar junto com você no verso 47 até o verso 49, e o texto é muito claro. O texto revela para nós uma verdade insofismável a respeito daquele que é Senhor do tempo, é Senhor de tudo e sobre todos. O texto nos mostra claro que Jesus é aquele que tem o cálice na mão e preferiu bebê-lo fazendo a vontade do Pai. Queridos e amigos, amados irmãos, Pedro é um homem despreparado espiritualmente para lidar com tal situação. Em João 18, verso 10, João diz que este que lança a mão da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote é Simão Pedro. E o nome desse soldado era Malco. E o texto diz também que Jesus imediatamente devolve a orelha daquele homem para o lugar num ato de puro milagre. No primeiro momento, Pedro pensa que se basta. Ele bate no peito e ele até mesmo diz que, se necessário fosse, ele até mesmo morreria pelo Senhor. Depois ele não consegue sequer vigiar uma hora em oração. Agora Pedro, de maneira intempestiva, Pedro, de maneira atordoada, atabalhoada, ele lança a mão da espada e se mostra valente. Pedro não vigiou, Pedro não orou, e em consequência disso, usou a arma errada, no momento errado, no propósito errado, pelas motivações erradas. Pedro precisava entender que Pedro estava diante de batalha espiritual, assim como nós estamos vivendo hoje. Este vírus é uma realidade, mas o que está por trás de tudo isso são batalhas espirituais. Queridos amados, as palavras do Senhor, as Escrituras estão se cumprindo, e nós precisamos compreender que batalhas espirituais só se vence com armas espirituais. E eu quero te dar uma informação, querido amigo, irmão em Cristo: Jesus não lhe dará vitória enquanto você não entender que a solução está numa vida dominada por Ele. Eu tenho visto por vezes, muitas vezes, o texto de 2 Crônicas 7,14 sendo publicado nas redes sociais, quando o texto diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, que o Senhor ouviria dos céus e sararia a terra. O texto é claro, o texto não está falando do mundo, o mundo jaz no maligno, o texto está falando do povo de Deus, o texto está falando daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, o texto está falando daqueles que deveriam ser o exemplo, daqueles que deveriam andar de joelhos dobrados, daqueles que deveriam andar em santidade, daqueles que deveriam andar em pureza de vida, daqueles que deveriam dar um bom testemunho do Evangelho. E lamentavelmente, por vezes, o mundo tem adentrado nos arraiais evangélicos. É tempo de humilhação, queridos, do povo de Deus. É tempo de estarmos prostrados. O povo de Deus precisa estar prostrado. O povo de Deus precisa estar clamando.
Nós estamos na carne, mas não devemos ser carnais, mas devemos ser, sim, espirituais. Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 3 a 5, ele diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nossas lutas somente serão vencidas quando entendermos que contra hostes espirituais, somente armas espirituais têm eficácia. Queridos, tudo que tem se levantado contra o conhecimento de Deus é o que deve ser combatido. Todavia, nós podemos combater com êxito se os nossos pensamentos, se as nossas ações, se as nossas palavras, se as nossas atitudes estiverem submetidas em obediência a Cristo e sua palavra. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ali ele foi tentado 40 dias, assim como o povo de Israel esteve 40 anos no deserto, Jesus esteve 40 dias no deserto, ali ele representava Israel. Assim como Adão foi tentado pelo diabo e sucumbiu diante da artimanha de Satanás, Jesus também foi tentado, mas diferente do primeiro Adão, ele venceu o diabo. E é em Cristo que venceremos, é somente em Cristo que venceremos. Não tivesse, irmãos, talvez Jesus colado à orelha daquele soldado, certamente as coisas para Pedro teriam ficado terrivelmente trágicas, irmãos. Jesus não foi fora do tempo. Jesus foi no tempo em que o Senhor, o Pai, predeterminou. Ele é Senhor do tempo. Os homens não poderiam adiantar a hora. Os homens não poderiam tentar contra o Senhor se do alto dos céus o Senhor não tivesse permitido. Jesus disse: eu tive todos os dias, várias vezes com vocês, em público, ensinando, nas sinagogas, ministrando a palavra. E vocês nunca colocaram a mão em mim, agora vocês vêm a mim com pedras, com varapaus, como se tivessem ido a um salteador. O que Jesus estava dizendo era: vocês apenas podem pôr a mão em mim agora, porque o Pai está permitindo. É chegado a hora. As Escrituras se cumprem, irmãos, e o Filho faz a vontade do Pai, bebendo o amargo cálice da agonia. Querido amigo, irmão em Cristo, presta bastante atenção no que eu tenho para te falar. As nossas batalhas serão vencidas quando nós nos humilharmos diante do Senhor, quando nós nos prostrarmos diante do Senhor, quando nós buscarmos conserto com o Senhor, quando nós verdadeiramente buscarmos uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. Mas não podemos estar como o jovem que estava envolto no lençol e que saiu nu quando os outros jovens lhe agarraram. Nós não podemos pegar carona na fé de ninguém. Nós não podemos estar despreparados para estar em meio àqueles que seguem a Jesus. Nós precisamos estar prontos, vestidos adequadamente, com roupas adequadas, roupas de santidade. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, e Jesus aguarda que você, meu amado irmão e amigo, tenha prazer em fazer a vontade de Deus. Não podemos seguir a Jesus sem um real compromisso. Não podemos ser como o jovem envolto no lençol. Não podemos seguir a Jesus buscando aquilo que dá certo em detrimento daquilo que é certo. Precisamos fazer a vontade dele. Não podemos seguir a Jesus sem que estejamos providos do poder que somente ele pode nos dar. E esse poder vem com relacionamento com o Senhor. A nossa fé precisa ser genuína. Não pode pegar carona na fé de ninguém. Nós não podemos estar ao largo. Precisamos estar totalmente envolvidos com o Senhor e com a sua obra. Presta bastante atenção. Glorifica o Senhor na sua vida. Dobre os seus joelhos e busque conserto com o Senhor, porque certamente o Senhor agirá, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Ele fará proezas em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.